Boa noite, meus irmãos. Estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus, agradecendo essa oportunidade para o estudo da doutrina dos Espíritos, uma doutrina consoladora para todos nós. Esta reunião será a 76ª e vamos ter a palestra com a palavra nosso irmão Silvio, com o tema Magnetismo, aprendendo com o Espiritismo. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e pedir ao nosso irmão Douglas que faça a prece inicial. Senhor Deus, querido Pai, Pai amado, Jesus, nosso querido mestre e irmão, aos mentores e trabalhadores espirituais do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aqui estamos reunidos para estudarmos os ensinamentos do nosso mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Para tanto, pedimos a espiritualidade que auxilie o nosso palestrante da noite de hoje, Silvio, para que tenhamos uma palestra muito boa e que, principalmente, possamos pôr em prática os ensinamentos que ele irá trazer para nós. Que a tua luz, Senhor Jesus, que a tua paz esteja sempre conosco. Assim seja. Assim seja. Então, vamos dar a palavra ao nosso irmão Silvio, para que ele profira a sua palestra. Muita paz. Muita paz. Boa noite, meus irmãos, e que a paz de Jesus esteja com todos nós, nos inspirando e nos orientando, para que todos juntos possamos tirar o melhor proveito do comentário da noite de hoje. Bom, meus irmãos, como dissemos inicialmente, vamos conversar hoje sobre magnetismo, aprendendo com o Espiritismo, que nada mais é do que a continuação da temática do que nós conversamos no último encontro, que foi o Espiritismo iluminando ou esclarecendo a respeito do magnetismo. Antes, porém, vamos citar algumas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as uzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Queremos citar também as palavras do Livro dos Espíritos, que está contido na questão 17, que nos diz que Deus não permita ao homem tudo seja revelado neste mundo. E da questão 19, que nos diz que para compreender certas coisas são-lhes necessárias faculdades que ainda não possui. O que nos leva à reflexão de que diante de Deus somos todos iguais e que diante um dos outros a única diferença que nos resta é a capacidade e a condição de entender as questões da vida e a realidade que temos por enfrentar. Gostaríamos de lembrar também as palavras daquele que foi o maior cientista do século passado, que nos disse: só há duas maneiras de se viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Albert Einstein. Muito bem. Tendo dito isso, vamos dar início à nossa temática propriamente dita, que versa sobre
o magnetismo aprendendo com o espiritismo, onde falaremos sobre os princípios esclarecidos pelo espiritismo. O nosso propósito com essa temática é justamente procurar entender e explanar por que Kardec nos disse ser o magnetismo e o espiritismo ciências gêmeas. E que nos disse também, ao deixar transcrito algumas centenas de vezes ou algumas centenas de citações sobre o magnetismo, tanto na Revista Espírita como na codificação, por toda a codificação, além das informações trazidas por André Luiz, Emmanuel e outros autores espirituais. Nós gostaríamos de dizer que a nossa abordagem será superficial, embora o tema seja bastante profundo. Ele não permite, devido ao tempo, que nós consigamos nos aprofundar plenamente em todo o seu conteúdo. Haja visto que apenas um dos princípios que vamos citar, necessário se faria toda uma noite para podermos fazer todo o aprofundamento. E gostaríamos de dizer também que a sequência que estamos utilizando, a sequência numérica, não significa necessariamente qualquer ordem de prioridade. Né? Ele apenas tenciona orientar um melhor entendimento a respeito do assunto. Por isso, nós iniciamos os nossos princípios citando o de número 20, ou seja, o 20º princípio. Nós citamos 19 da vez anterior. E os irmãos que não tiveram a oportunidade de assistir ou de ver, poderão encontrá-los na apresentação que existe no canal do YouTube do Caminhando para Jesus. Diz o 20º princípio, esclarecido pelo Espiritismo a respeito do magnetismo. Os magnetismos originam-se no mundo espiritual e influenciam na expressão do ser. Para fundamentar esse princípio, nós fomos buscar na obra No Invisível, de Leon Denis, que nos diz: quando o espírito se manifesta no meio humano, só o pode fazer com o auxílio de uma força aurida nos médios e nos assistentes. Essa força é gerada pelo corpo fluídico. Existe em cada um de nós um foco invisível, cujas radiações variam de intensidade e amplitude conforme nossas disposições mentais. Ou seja, tudo que existe, né? E os fluidos ou o magnetismo não poderia ser diferente, origina-se no plano mental, originado do corpo mental, que, por sua vez, se expressa através do plano astral em um corpo astral, que, por sua vez, reflete o que é, o que sente, o que pensa e o que existe no plano material, através de um corpo material. E assim nos ensina Kardec, no Livro dos Espíritos, bem no iniciozinho, logo na introdução, no item 6, que nos diz e nos ensina: há no homem 3 coisas: o espírito, o perispírito e o corpo físico, que é reflexo dos corpos anteriores, formando assim aquilo que nós conhecemos como organismo humano. Diferentemente do que muitos de nós ainda acham e imagina ser o organismo humano apenas o corpo físico, o organismo representa a união dos corpos espirituais e materiais. Se assim não fosse, quando acontece a falência dos órgãos, ou seja, a morte, o próprio médico não diria: ali não existe mais nada, apenas os restos mortais. Quando se refere ao corpo
ou ao organismo físico que pretende tratar, ele imagina ali estar tratando o organismo material. E, na verdade, não se dá conta, ou talvez simplesmente não aceita a existência de algo que transcenda a própria realidade material. E como nós, muitas das vezes, imaginamos que no corpo físico existem características pertinentes à realidade do ser, quando, na verdade, é tudo um reflexo que vem da expressão do perispírito que origina-se no espírito. Por exemplo, a mediunidade é uma delas. Princípio 21º. O perispírito possibilita os fenômenos mediúnicos. Está lá no livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 4, que nos diz: em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido. E é isso, propriamente falando, o que constitui o médium de influências. O perispírito e o corpo físico agem e reagem um sobre o outro. Nos esclarece também Kardec, na Gênese, no capítulo 14, quando nos diz: atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material, com o que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são bons, o corpo ressente sua impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Ou seja, aquilo que nós percebemos de influência e imaginamos ser bem-estar ou mal-estar, muitas das vezes são a consequência das influenciações trazida através desses fluidos, do mundo espiritual, através do perispírito. E na Revista Espírita, de março de 1866, Kardec coloca da seguinte forma: durante a vida terrena, o seu corpo, o ser corporal e o ser espiritual estão confundidos e agem em acordo. A morte apenas os separa. Eles reagem um sobre o outro, com tanta força que dia virá que o estudo da história humana não será completa sem o estudo do envoltório perispiritual. Ou seja, Kardec já coloca de uma forma bem objetiva que, na verdade, o corpo físico se confunde com o perispiritual, porque um é reflexo do outro, e um manifesta o que o outro sente. E nós, sem a cultura ou sem a informação apropriada da espiritualidade, imaginamos que a vida é a própria realidade do corpo físico e que a morte é simplesmente a separação do corpo físico do perispírito ou espírito, por assim dizer. E que um age e reage sobre o outro com tanta força, com tanta realidade, que um dia, para o homem entender a realidade orgânica humana, não conseguirá fazê-lo sem antes compreender e aceitar as realidades espirituais que trazem como reflexo daquilo que o homem entende como realidade de vida. Princípio 22º. Espécies de magnetismo. Segundo, até onde nós conhecemos, né, existem basicamente o magnetismo mineral, animal, vegetal, humano e espiritual. Porém, na Revista Espírita, Kardec publica, né, que basicamente nós trabalhamos com dois tipos de magnetismo, ou seja, o humano e o espiritual. Porém, ele publica também uma comunicação do espírito Mesmer
certo? Aquele que foi nos anos de 1800 e pouco, aquele que divulgou, né, e que tornou muito bem conhecido a realidade do magnetismo humano e espiritual. Quando Mesmer nos diz: outro gênero, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Ou seja, Mesmer, de alguma forma, nos dá notícia de um gênero diferente daquele que citamos inicialmente, né? Embora seja ligado ao espírito e ao ser, né? Ele se refere como um gênero diferente de magnetismo. E nos diz: o médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. Entretanto, esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Mesmer, nessa comunicação publicada por Allan Kardec na Revista Espírita, nos diz claramente que há uma natureza diferente quando você ora ao Criador. E você é assistido pela espiritualidade, podemos dizer assim, superior, que lhe proporciona a condição, não é, de realizar, através de imposição de mão, por exemplo, a verdadeira cura. Entretanto, para tal condição acontecer, é necessariamente que exista a fé sincera e a intenção pura do seu propósito, do seu objetivo. E nós trazemos a comunicação de Santo Agostinho, que em Paris, em 1861, e publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos disse: felicidade que a prece proporciona. É o título da mensagem. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Para vós, já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolo do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Ou seja, Santo Agostinho, de certa forma, ratifica e nos dá a entender uma natureza de sentimento diferenciado, proporcionado pela fé e pela prece. Aquilo, mais ou menos aquilo que o Mesmer, né, cita na sua comunicação. Princípio 23º. A vontade conduz o magnetismo. Para fundamentar esse entendimento, vamos buscar na Revista Espírita, de janeiro de 1864, onde ainda uma outra comunicação de Mesmer, enquanto espírito, nos diz: a vontade desenvolve o fluido, seja animal ou espiritual. Porque, como sabeis, agora, há vários gêneros de magnetismo, cujo número estão o magnetismo animal e o espiritual. Ou seja, é Mesmer nos dando notícia, enquanto espírito, e Kardec publicando, que é a vontade que conduz o magnetismo. E Kardec ainda publica uma mensagem de Paulo o Apóstolo, também em espírito, que nos diz: os médiuns curadores, quando imbuídos dos sentimentos citados por Mesmer, têm a fé que levanta montanhas, o desinteresse que purifica os atos da vida e a humildade que os santifica. Pediu a todos eles que perseverem na beneficência que empreendem, lembrando-se de que aquele que pratica as leis sagradas do Espiritismo aproxima-se constantemente do Criador. Ou seja, é Mesmer e o apóstolo Paulo, em espírito, se comunicando conosco, nos dando a conhecer a realidade do sentimento que necessitamos empreender enquanto oramos
enquanto praticamos a caridade ou a prática da beneficência. Em agindo assim, estaremos como que se aproximando do Criador a cada momento, a cada instante. E Leon Denis, que na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado, o que vem ratificar o princípio que nós citamos a respeito de ser a vontade que conduz o magnetismo. E continua Leon Denis: o homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo que de bem e bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. É nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Ou seja, é Leon Denis também ratificando esse princípio que citamos a respeito da vontade ser a condição para conduzir o magnetismo. Porém, Leon Denis nos esclarece: conseguiremos isso na medida em que nosso pensamento estiver de acordo com a lei divina. E aí encontraremos o verdadeiro significado, né, do que Jesus nos ensinou, que a fé transporta montanhas. Desde que esse pensamento e essa ideia esteja alinhada com o pensamento do Criador. E no Evangelho, capítulo 19, item 5, que cita a fé transporta montanhas, nos diz: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Ou seja, é o próprio Evangelho, não é? Citando, informando, ensinando a respeito da condição magnética, se demonstra através da condição da prática desse sentimento. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, ardente fé, pode, só pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de um efeito de uma lei natural. Ou seja, até bem pouco tempo, a maioria de nós imaginava que um pedido atendido através de uma súplica, não é? Através de uma promessa, podemos até dizer assim, através de uma prece, não é? Foi fruto de um milagre, foi fruto de uma bênção. E não se dar conta que, na realidade, foi a sua própria condição fluídica que lhe foi possível proporcionar alcançar esses propósitos. E como bem diz o Evangelho, tal motivo que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Ou seja, é o próprio Evangelho, né, nos ensinando que muitas das súplicas nossas, muitos dos nossos objetivos, muitos dos nossos propósitos não são alcançados. Assim como os evangelistas, os apóstolos de Jesus não conseguiram seus objetivos. Foi simplesmente por falta de fé. E ainda o Espírito Protetor, no capítulo 19, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala da fé humana e divina, dizendo: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, mais uma vez,
Kardec, através da codificação, trazendo as comunicações dos espíritos e dizendo que a condição maior de realização está dentro do próprio homem, através da sua condição de força interior, de buscar e de realizar. E foi por isso, não tenho dúvida, que Jesus nos disse: vós sois deuses, porque guardamos dentro de nós a condição de realizar realizações tal qual verdadeiros deuses. E aí trouxemos André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu, trazendo também informações a respeito desse assunto, que diz: cada prece, tanto quanto a emissão de força, se caracteriza por um determinado potencial de frequência. Ou seja, toda força, né, se caracteriza necessariamente por uma condição vibratória, ou seja, um potencial de frequência. E todos estamos cercados por seres capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Ou seja, André Luiz nos dizendo: orem, que em torno de vós existem espíritos, bons espíritos, que são capazes de sintonizar com a sua condição vibratória. Depende de você querer buscar, saber buscar e ir buscar. Continua André Luiz dizendo: nossos desejos são forças mentais coagulantes, ou seja, energia que cria a condição de realizar a própria matéria, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. E conclui: os frutos falam pelas árvores que os produzem. E nós perguntamos: não são os frutos que dizem ou que mostram o que cada uma árvore é capaz de produzir? Os nossos reflexos de pensamentos, sentimentos e ideias são os frutos que precisamos aprender a aprimorar em vibração, em prece e em oração, na realização das nossas vidas. Princípio 24. O fluido universal é manipulado pelo pensamento. Está lá no livro O Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 4, que diz: manifestações da eterna sabedoria que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas em variedades infinitas de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e procriar, empalmando para isso recursos intrínsecos da vida ambiente. Ou seja, André Luiz nos dando notícia que a sabedoria divina colocou na criação o ser humano, que é capaz de co-criar consigo, não é, a sua própria vida. Será que não foi isso que o Gênesis diz lá no capítulo 1, versículo 26 e 27, que está dito: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Imagino que sim. E é isso que o Gênesis nos diz desde a antiguidade. E o homem ainda não o compreendeu. Na Gênese da Codificação Espírita, no capítulo 14, Kardec nos coloca: podem, pelo pensamento e pela vontade, aglomerar, combinar, dispersar os fluidos, organizar conjuntos com aparência, forma e coloração determinada. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Ou seja, é Kardec nos dando notícia que nós podemos, não é, modificar, alterar toda a condição molecular da realidade em que habitamos, em que vivemos. E no princípio 25º, o que diz: o princípio vital
é o mesmo para todos os seres orgânicos. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 65 e 66, que diz: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Modificado segundo as espécies, é ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Este movimento, ela o recebe, não o dá. Ou seja, Kardec, trazendo a informação dos espíritos, que é o fluido cósmico universal, não é? Que numa variante se transforma em fluido magnético, ou fluido elétrico, como queira, elétrico animalizado. É o intermediário entre a matéria e o espírito. E que a matéria que se move, não é apenas uma consequência do movimento que recebe através desse fluido. E que para todos os seres orgânicos, não é? O princípio vital é o mesmo para todos, não há diferença. Variando apenas de espécie para espécie segundo as suas naturezas. Mas o princípio é o mesmo. Princípio 26º. Ectoplasma ou fluido vital, que é a mesma coisa, é o condutor do magnetismo. Alguns imaginam que é o ectoplasma o próprio magnetismo, e não é. Nos domínios da mediunidade, André Luiz nos ensina isso, nos traz essa informação. O ectoplasma é simplesmente o condutor, ou seja, o veículo pelo qual o magnetismo se apresenta. E ele diz: o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Ou seja, André Luiz nos ensina e nos mostra e nos explica por que é que o ectoplasma, né, consegue, através do pensamento, transmitir as expressões do magnetismo, provocando e realizando as modificações moleculares, segundo a sua natureza, que há necessidade de se realizar, desde que esses sejam senhoreados, não é? Pelas mentes que a isso têm condição de realizar, sejam seres encarnados ou desencarnados, que necessariamente têm que estar em sintonia com a mente do médium. Por que isso? Porque não o espírito poderia simplesmente conduzir esse ectoplasma. É porque nós já aprendemos que o ectoplasma é um produto, não é? É um tipo de matéria produzido apenas pelos seres encarnados. Os seres desencarnados não produzem ectoplasma, simplesmente porque esses são uma condição de matéria existente entre a matéria perispiritual e a matéria material, ou do corpo material propriamente dito. Nos domínios da mediunidade, André Luiz nos ensina ainda: um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais, de que são dínamos comuns. Chamemos-los raios ectoplasmáticos. Ou seja, observem que aí André Luiz, mais uma vez, diz que ectoplasma e o raio
elétrico vital é a mesma coisa. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos, todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano de vida lhes assinala. Ou seja, é André Luiz nos dando notícia que todos nós, de alguma sorte, produzimos esses raios ectoplasmáticos, né? Que varia de acordo com a sua natureza e a sua condição de manipulá-los ou de produzi-los. Está lá no capítulo 2º dos domínios da mediunidade, para quem quiser buscar, consultar. Princípio 27º. Qualidades básicas para magnetizadores. Basicamente, são duas. No aspecto físico, que há a necessidade de se ter boa saúde e boa alimentação, e no aspecto psíquico, que aí há a necessidade da desenvoltura, da vontade firme, da ausência de vícios, do temperamento irradiante ponderado e comedido. Há a necessidade de se ter fé inabalável e ajuda dos espíritos superiores, prática da caridade e conhecer as técnicas de magnetismo. Imaginamos que, devido a esses requisitos, é que, basicamente, quase nenhum centro espírita trabalha com essa condição magnética, ou seja, do magnetismo, porque é difícil encontrar, né, pessoas ou criaturas que se dediquem tão objetivamente, tão meritoriamente, e que tenham reunidas em si todas essas características. E aí vai o aviso para aquele que eventualmente desejar buscar a ajuda de um magnetizador, que procure observar neste a essas características. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos faz uma pergunta interessante. Porque sabemos que todos nós temos, né, essa condição energética, entretanto, um mais do que os outros. E André Luiz perguntou ao seu orientador espiritual da seguinte forma: ainda mesmo que se revele valores muito reduzidos, podem ser mobilizados? Ou seja, André Luiz desejava saber nesse momento se aquele que mesmo aquele que tem poucos valores ou pouca condição energética pode utilizar-se dessa condição energética? E responde Alexandre, o seu orientador espiritual: perfeitamente, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve expressar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso do mais alto, do que se faz merecedor. Ou seja, Alexandre diz a André Luiz, com outras palavras, de que, naturalmente, todo ser, desde que seja merecedor, que seja sincero na sua busca, né? Que seja dedicado e que os interesses, né, da utilização dessa condição seja o bem e a caridade, é perfeitamente possível, pois os espíritos superiores se aproximam de todo aquele que desinteressadamente deseja aprender e a servir, ajudar e a desenvolver. E continua continua André Luiz, perguntando: quando na crosta, envolvido pelos fluidos densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da efetiva boa vontade a serviço do próximo? Ou seja, André Luiz pergunta como podemos, quando encarnado, em outras palavras, realizar a utilização da condição radiante, ou seja, de produzir vibração em favor dos outros. E responde Alexandre: conseguida a qualidade básica, ou seja, a boa vontade, a sinceridade, a humildade e a simplicidade,
O candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que devem fazer dentro de si. Ou seja, Alexandre amplia, todos podem realizar a prática do magnetismo, desde que busque se melhorar e se desenvolver de uma forma sincera, de uma forma autêntica, de uma forma humilde, de uma forma objetiva. Segundo aquilo que o próprio Leon Denis nos disse, nos alinhando às verdades e à lei divina. E continua, antes de tudo é necessário equilibrar as emoções. Ou seja, Alexandre nos fala da nossa condição emocional, da necessidade de que o missionário, não é? De que o trabalhador nessa seara necessita, antes de mais nada, ser uma criatura equilibrada emocionalmente. Não é possível, diz Alexandre, fornecer forças construtivas a alguém, mesmo na condição de instrumento, se sistematicamente desperdiçamos irradiações vitais. Ou seja, aquele de nós que pretende trabalhar a utilizar-se do magnetismo e desperdiça as suas energias em futilidades, né, em situações inapropriadas, não vai conseguir simplesmente a ajuda que vem do alto, porque esses simplesmente não ajudam, não é, aquele que não quer se ajudar, que não quer evoluir. Eles buscam, antes de mais nada, a sinceridade de propósito e a busca verdadeira e autêntica no propósito da realização da caridade. E continua Alexandre, um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções ávidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsedante constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Ou seja, a ajuda do alto pode até vir, mas se a pessoa está cheia de mágoa, se alimentem-se paixões e inquietudes obsedantes, simplesmente essa ajuda não consegue atingir aquele que gostaria de receber a orientação divina. Por isso, muitos de nós estamos nos centros espíritas realizando um tratamento atrás do outro, porque simplesmente não permitimos, muitas das vezes, que a ajuda chegue até nós. E para os passistas, né? Vamos ver também alguns requisitos que o tempo nos permitir ainda. Pré-requisitos para o passista, que é diferente do magnetizador. Né? Nós sabemos por quê. No Missionários da Luz, no livro Missionários da Luz, André Luiz, no capítulo 19, coloca o seguinte: é preciso observar necessidades fisiológicas junto aos requisitos psíquicos, semelhantes, né, à realidade básica para o magnetizador. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. Ou seja, aquele passista que não tem uma condição alimentar regrada, simplesmente não se permite atuar da forma que poderia atuar na tarefa do passe. E André Luiz fala do álcool. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios dos centros nervosos, modificando certas funções específicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. E muitos de nós ainda se enganam, passistas, que se dedicam à tarefa, mas que reservam alguns dias da semana
para tomar, né, as suas bebidas alcoólicas, sem dar-se conta que elas ficam impregnando o organismo humano durante um grande percentual de tempo. E coloca André Luiz: levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento, que o erguem a posições mais elevadas. Ou seja, quando nós, né, enquanto passistas, e estamos falando da tarefa do passe, né, nos dedicamos, observando as realidades propostas aqui como pré-requisitos para o passista, recebem indiretamente, né, de uma forma subliminar, as inspirações e as orientações do alto para se melhorarem e se aperfeiçoarem, não só na tarefa, mas em toda a sua vida. E continua André Luiz nos pré-requisitos para o passista, dizendo: quando nos referimos às qualidades necessárias, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador. Na execução da tarefa a que está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Ou seja, André Luiz diz muito objetivamente, nos trabalhos de assistência, a boa vontade, muitas das vezes, é o suficiente. Entretanto, em tarefa mediúnica, como é a tarefa do passe, só a boa vontade não basta. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Ou seja, o trabalhador precisa entender o que está fazendo. Não é simplesmente achar que ali é um canal da espiritualidade que vai atuar, não é? De forma efetiva, de forma objetiva, de forma útil, como poderia ser. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. E aí André Luiz nos diz que mesmo na espiritualidade, aquele que pretende irradiar, não é, como o passista pretende, não é, na sua tarefa, porque é isso que nós fazemos quando atuamos como passistas. Irradiamos energias, não é, que pretendemos que sejam benfazejas, mas para assim o conseguir, não só na crosta, como na espiritualidade, é necessário a postura adequada, tanto mental como de realização pessoal. Ainda no livro Missionários da Luz, no capítulo 19, André Luiz complementa: são raros os que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, embora bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora. Ou seja, muitos de nós, enquanto passistas, imaginamos ali estarmos servindo de mero instrumento, mas imaginando pôr em prática a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em nossas vidas. E não um serviço do bem, que pede o esforço laborioso do começo. Ou seja, André Luiz está nos sugerindo, para começar a atuação da cura, da prática do magnetismo, da utilização das forças radiantes, é preciso que, antes de mais nada, se comece. Mas se comece da forma sugerida, da forma orientada aqui proposta. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui, em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, depurado amor aos semelhantes, alta compreensão de vida,
fé rigorosa e profunda confiança no poder divino. E, lamentavelmente, o tempo não nos permite prosseguir. Como disse, o assunto é claro, entretanto, exige um certo aprofundamento. Provavelmente, em outras oportunidades, poderemos continuar com essa temática, pedindo aos bons irmãos sempre a ajuda e orientação adequada. E, nesse momento, nós concluímos a nossa exposição da noite de hoje, abrindo espaço para aqueles dos irmãos que desejarem fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, né, que fiquem à vontade para se pronunciarem. Muito bem, meus irmãos. Muito apropriado o título da palestra, que realmente é um aprendizado do magnetismo por orientação dos espíritos, ou seja, aprendendo com o espiritismo. Muito oportuno, inclusive um tema de ciência, mostrando a vertente do espiritismo na sua caminhada de ciência, nos trazendo informações que desaguam num bom conhecimento para que nós possamos entender o que é o corpo, o que é o espírito e como interagem. Então, concluindo os trabalhos da noite, agradecendo ao Criador, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga do Caminhando para Jesus, pedimos ao irmão Silvio para que faça a prece de encerramento. Antes da prece final, eu gostaria apenas de dizer que, para se ter uma ideia da amplitude, não que eu tenha a pretensão de ter atingido sequer de perto, né? Mas dentro daquilo que nós tivemos a oportunidade de pesquisar, nós preparamos cerca de quase 80 slides. Nós apresentamos 28. E assim, de longe, mesmo com esses 80, mais os 30 e pouco que nós apresentamos na vez anterior, de longe atinge a profundidade e a realidade da temática. Bastando lembrar que Kardec, sem exagero, só na codificação espírita e na revista espírita, faz referência a algumas centenas de vezes, não é exagero. Quem quiser pode contar. Vai encontrar algumas centenas de referências que ele faz, né, ao magnetismo. Fora o que Emmanuel, André Luiz e outros espíritos nos trazem. E nós, espíritas, né, andamos de braços dados, com a graça de Deus, com o espiritismo. Poucas vezes buscamos o entendimento do que tem a nos ensinar o espiritismo, utilizando-se do magnetismo. Muito bem. Vamos orar. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos oferecestes na noite de hoje. Graças te damos, Senhor divino, pela sublimidade da tua doutrina que nos enviastes através do teu Filho dileto e que, através dos seus prepostos, vem nos ajudar a aprendê-la e a compreendê-la. Permite-nos, Mestre maior, conseguirmos, ao menos, nos aprofundar. Permitir-nos, ao menos, conseguirmos alcançar o entendimento apropriado, adequado, segundo as nossas possibilidades, e o significado que tem a tua sublime doutrina. E que não fiquemos a nos iludir, como outrora, nas religiões do passado, como apenas mero pieguismo de comportamentos religiosos, sem entendermos a verdade maior que tu nos propões. E assim, Mestre amado, mais uma vez, te agradecendo por tudo, devolvemos a palavra ao irmão Luiz, que está diante dos trabalhos, para que, em teu nome, possa dá-los por finalizados. E assim, dando graças ao Pai, ao Criador, por essa oportunidade, encerramos os trabalhos da noite,
desejando muita paz para todos. Uma boa noite. Muita paz.